Olá, querido amigo, querida amiga, querido irmão ou irmã em Cristo, sejam bem-vindos ao estudo do livro A Caminho da Luz, através do programa Jesus e o Espiritismo, com a minha apresentação André Luiz Chiarini Vilar. Que alegria podermos estar juntos na programação da TV Mundo Maior e também estarmos no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Que nós possamos, através de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, absorver o conteúdo proposto por este Espírito de tamanha beleza e de tamanha envergadura espiritual. Rogamos o auxílio, a intercessão, rogamos a inspiração dos bons Espíritos e que todo o nosso programa, todo o nosso estudo possam ter a participação também dos generosos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado. Que possamos, no capítulo de hoje, mergulhar, já caminhando para o encerramento deste estudo, mais de um ano, semanalmente juntos, por estas duas emissoras, tantas pessoas mandando mensagens, correspondendo comigo. Que alegria! Fico muito feliz que este programa está tendo uma aceitação. E quem está chegando a primeira vez e quer interagir comigo, ou mesmo quer fazer parte da lista de transmissão, não é grupo, é lista de transmissão pelo WhatsApp, o nosso número é 19 997 782794. Hoje nós vamos iniciar o penúltimo capítulo. O livro Caminho da Luz possui 25 capítulos. Hoje nós vamos iniciar o Espiritismo e as Grandes Transições e ainda teremos o capítulo 25, o Evangelho e o Futuro. Então que alegria já chegarmos ao término de mais um projeto, já caminharmos, temos várias semanas ainda pela frente, mas já na reta final. Hoje vamos ver o item A Extinção do Cativeiro. O século XIX caracteriza-se por suas numerosas conquistas. A par dos grandes fenômenos de evolução científica e industrial que o abalaram, observam-se, igualmente, acontecimentos políticos de suma importância, renovando as concepções sociais de todos os povos da raça branca. Um desses grandes acontecimentos é a extinção do cativeiro. Cumprindo as determinações do Divino Mestre, seus mensageiros do plano invisível laboram junto aos gabinetes administrativos, de modo a facilitar a vitória da liberdade. Então aqui nós vamos ver que o século XIX ele teve muita importância para a nossa história. Nós vimos já a queda de muitos governos absolutistas, monarcas, dando a oportunidade à democracia. Nós vimos que já começou a nível do mundo, inclusive aqui no Brasil, em 1888, nós já vimos uma campanha para a libertação dos escravos. Então, o século XIX, tivemos grandes cientistas, músicos, escritores, tanto no século XVIII como no século XIX. Então nós percebemos sim que foi um século, um período, uma época, espiritualmente falando, de muita importância. Teve o seu papel, teve a sua finalidade, teve o seu compromisso. Nós vimos pelo programa passado, a própria Igreja foi tolhida em muitas das suas liberdades, em muitas de suas ações que tinham por toda a Europa. Quando nós falamos de evolução, nós, aos nossos olhos, gostaríamos de uma evolução mais rápida. Gostaríamos que fosse feito mais. Gostaríamos que fosse num prazo menor, o que é absolutamente razoável, um pedido como este. Mas temos que levar em conta também que não se muda um coletivo de um século para o outro.
ou de um milênio para o outro. Se nós olharmos os últimos 1000 anos, do ano 1000 até o ano de 2021, nós demos sim um salto muito grande. O nosso problema é que nós vemos ainda errando, a população a qual me incluo, erramos em passos básicos. Ainda temos muito fascínio pelo poder, ainda temos muito fascínio pelo dinheiro, ainda temos muito fascínio pela aparência, pelos status, pelo que os outros irão dizer. Os vícios ainda estão muito presentes na nossa vida, o vício do sexo desregrado, o vício das drogas assolando muitas famílias, o vício da comilança desregrada, o vício da fofoca, da maledicência. São vícios que trazemos conosco de muito tempo. E isto, individualmente, levando para o coletivo, os meus vícios com os teus vícios, naturalmente atrapalham e muito o progresso coletivo, o progresso do nosso planeta. Mas nós vemos que nestes últimos 200, 300 anos, nós tivemos um intensivo de evolução. Está nos livros históricos. A vida que nós tínhamos há 300 anos, olha a vida que nós temos hoje. Para você que é mais velho do que eu, faça um comparativo de 80 anos para cá, de 70 anos para cá. Então é isso que nos motiva a falar assim, vamos continuar firme. A estrada é esta. Essa geração nova já dominando a tecnologia, essas crianças já com facilidade para coisas que nós, já com uma certa idade, não temos. São espíritos já preparados, espíritos que já vêm com programas instalados dentro de si, já desenvolveram isto no plano espiritual e chegam aqui e continuam com naturalidade. Então a evolução é lenta, a evolução ela é tardia, a evolução ela, infelizmente, o mundo de provas e expiações tem como estampa a predominância do mal. O mal, ele grita, ele divulga, o bem é tímido, mas não quer dizer que o mal está prevalecendo. É que existem muitas pessoas trabalhando no bem, anônimos, que não saem fotos, não estão nas redes sociais. Já o mal não, a corrupção estampa, o desvio, a roubalheira, o número disso, o número daquilo. Aí nós assustamos, imaginamos até que o mundo está voltando para trás, está caminhando para trás. Mas não, tem muita gente boa, muita gente mediana. Só que isso, infelizmente, não damos a devida atenção e não vemos com os olhos que poderíamos ver. Continua Emmanuel. As decisões do Congresso de Viena, reprovando o tráfico de homens livres, encontraram funda repercussão em todos os países. Em 1834, o parlamento inglês resolve abolir a escravidão de todas as colônias da Grã-Bretanha. Em 1850, o Brasil suprime o tráfico africano. Na revolta de 1848, a França delibera a extinção do cativeiro em seus territórios. Em 1861, Alexandre II da Rússia declarava livre todos os camponeses que trabalhavam sob regime de escravidão. E de 1861 a 1865, uma guerra nefanda devasta o solo hospitaleiro dos Estados Americanos do Norte, na luta da secessão, que termina com a vitória da liberdade e das ideias progressistas da grande nação da América. Então nós vemos a escravidão, que é o tema principal do nosso estudo de hoje, desta primeira parte. Atitude bárbara, não é escravizarmos uma outra pessoa. Muitas pessoas inconscientemente ainda trazem essa ideia de que é certo. Muitas pessoas ainda trazem essa ideia de que
o negro, por exemplo, tem que ser tratado de qualquer forma. É triste, mas há 200, 300 anos atrás, nós tratávamos os escravos pior do que tratamos os animaizinhos, como se fossem objetos mesmo. Mas felizmente, no século XIX, no mundo todo, começa uma onda pela liberdade, começa uma onda pela igualdade de direitos, começa uma onda mostrando que todos nós somos iguais e que precisamos rever conceitos, precisamos mudar as atitudes. E é aí que as nações que Emmanuel declina, Grã-Bretanha, o próprio Brasil, e diga-se de passagem, o Brasil só não conseguiu esse período menor, não foi pela família real, não. Foi pelas pessoas que estavam ali no parlamento, em torno do Brasil, que não permitiram. Porque já Dom Pedro II, os negros que trabalhavam na sua casa, todos eles já eram assalariados. Não havia um escravo. Mas um país ainda com fazendeiros muito importantes, o dinheiro sempre falando mais alto, somente em 1888, com a princesa Isabel, que nós conseguimos dar, felizmente. Olha, a Grã-Bretanha foi em 1830 e pouco, 1840 e pouco, Brasil apenas em 1888, 40 anos depois. Mas chegou, demorou. As coisas aqui parece que chegam depois, mas chegou também, felizmente chegou. Então nós vemos que são assuntos que comovem, que gerou muito sofrimento aos espíritos que padeceram por provas difíceis, provas terríveis, mas ao mesmo tempo serve de alerta para vermos que há 300 anos atrás nós não tínhamos a piedade que hoje somos convidados a desenvolver à luz do Evangelho. Não tínhamos o amor pelo próximo. Eu me lembro do livro Nosso Lar, das câmeras de retificação, que fala sobre isto. Quando uma senhora chega, e ela era senhora de escravos, e ela ficou 50 anos no umbral denso, imaginando que o que ela fazia era certo com os escravos. Aí André Luiz perguntou, mas você acha certo? Mas olha, se na casa dos bispos e dos padres possuíam escravos, imagina na minha fazenda. Se eles que eram homens de Deus, falavam de amor, de perdão, de caridade, possuíam, por que eu não vou possuir? Então olha a mentalidade e olha a força do exemplo. Olha a força do exemplo, para que nós não venhamos amanhã a sermos espelhos negativos, espelhos nocivos a muitas pessoas que nos vejam, que nos ouçam, que nos escutem e percebam a nossa fragilidade e até mesmo o nosso equívoco. Nós vamos para o intervalo e já retornaremos. Estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. A você que me assiste, que me acompanha, que interage, que manda sua mensagem, que compartilha, a minha gratidão por mais um dia podermos estar juntos estudando a mensagem espírita. Volto a lhe pedir, não vejam em mim um professor, não vejam em mim um sabe-tudo, vejam em mim um companheiro esforçado, ainda muito endividado intelectualmente, principalmente moralmente, ainda com muitas provas duras para vencer o meu próprio orgulho, a minha própria vaidade, o meu próprio egoísmo, mas já tendo um amor imenso pelo Espiritismo, por Jesus, pela vida, e livros como este me ajudam a ver o que fazíamos no ontem e a termos forças para fazermos diferentes no agora. Dando continuidade no nosso estudo sequencial do livro A Caminho da Luz, veremos agora o socialismo. Grandes ideias florescem na mentalidade de então. Ressurgem aí
as antigas doutrinas da igualdade absoluta. Aparece o socialismo, propondo reformas viscerais e imediatas. Alguns idealistas tocam a utopia de Thomas More ou a República Perfeita idealizada por Platão. Fundam-se as alianças de anarquismo, as sociedades de caráter universal. Uma revolução sociológica de consequências imprevisíveis ameaça a estabilidade da própria civilização, condenando-a à destruição mais completa. Então, nesse primeiro parágrafo, Emmanuel nos fala que começou, além da queda dos governos monarcas, além da ideia da democracia, além da luta para vencer a escravidão no mundo, eles também começaram, quando eu digo eles, é o plano superior, enviando emissários para cá, com aquela ideia de um pensamento que abrangesse toda uma coletividade. Hoje, especialmente, nós estamos falando do socialismo. É uma filosofia interessante de nós estudarmos, uma ciência política interessante para nós estudarmos, gera para nós grandes reflexões. Nós podemos tirar proveito de algumas outras ideias, com uma uniformização das pessoas, naturalmente não é tão conveniente, porque você tira a liberdade, mas tem muita coisa interessante no socialismo. Eu não conheço tão profundamente como muitas pessoas versadas nesta área, mas o que eu tive a oportunidade de estudar, até mesmo para conversarmos no programa de hoje, tem muita coisa que, se nós tirarmos, se nós vermos, filtrarmos e introduzirmos numa sociedade sem aquele rótulo de que é o certo, não, respeitando sempre as diferenças, nós podemos sim tirar desse quesito, desta matéria, muitas coisas importantes, muitos princípios que são atuais, mas o modo que foi implementado, o modo que foi divulgado assustou muitas pessoas e naquele momento ainda não estava preparado. Mas a sociologia, o socialismo, tem muita coisa interessante para a nossa meditação. O fim do século que passou é o cenário vastíssimo dessas lutas inglórias. Todas as ciências sociais são chamadas aos grandes debates levados a efeito entre o capitalismo e o trabalho, onde se encontram, porém, as forças morais capazes de realizar o grande milagre da elucidação de todos os espíritos. A Igreja Romana, que nutria a civilização ocidental desde o seu berço, era, por força das circunstâncias, a entidade indicada para resolver o grande problema. Será que ela conseguiu resolver? É o que veremos agora nesse próximo parágrafo que eu vou ler. Mas aqui gerou um impasse entre o capitalismo e o socialismo, entre a ideia do trabalho e ganho e entre a ideia de dividirmos, a ideia de um Estado forte. Pena que nós temos ainda muito desvio, muita corrupção, ainda nós temos pessoas, e por que não dizermos se nós também estivéssemos no lugar destas pessoas, ainda temos muito fascínio pelo poder, pelo dinheiro, pelos status, pela ideia do eu mando, eu sou obedecido, eu sou temido. Então isso gera com que a ideia socialista perdesse muita importância, porque nós não temos pessoas sérias. Não adianta eu fortificar o Estado, sendo que diante do Estado tem um déspota, eu tenho um anarquista, eu tenho um corrupto, eu tenho um ladrão, eu tenho uma pessoa com sérios desvios morais. Então é uma ideia muito boa, mas num mundo em que você tem pessoas que minimamente caminham pela seriedade. Não adianta eu ter uma ideia brilhante, é igual pegar uma pérola. Você, mulher que me ouve nesse momento, quem não deseja um colar de pérolas?
Um colar que fascina os nossos olhos. Mas se eu pegar a pérola e tacar num chiqueiro para o porco vai olhar, vai até tentar comer, não vai conseguir, vai deixar de lado, vai pisotear naquilo. Então, é mais ou menos o momento. Às vezes vem uma pérola para a humanidade, mas vem numa hora que ela não está preparada para florescer, ela não está preparada para frutificar, mas está embrionária, veio. Quem sabe com a modificação, quem sabe agora, com esse início que nós estamos vendo de separação ou de transição planetária, outras pessoas, outros pensamentos, outros reformistas não vêm ao encontro de nós, humanidade, trazendo-nos toda uma informação mais exata e uma aplicação mais justa a respeito do que estamos vendo hoje. E aí a igreja, que poderia ter um papel decisivo, a igreja no Ocidente, que fez parte do surgimento dos grandes povos. Vamos ver como é que ela se portou mediante esta situação. Todavia, após as afirmativas do Sílabo e depois do famoso discurso do bispo Strossmayer, em 1870, no Vaticano, quando Pio IX decretava a infalibilidade pontifícia, semelhante equação era muito difícil por parte da Igreja. Entretanto, Leão XIII vem ao campo da luta com a encíclica Rerum Novarum, tentando conciliar o braço e o capital, apontando a cada qual os seus mais sagrados deveres. Se o efeito desse documento teve considerável importância para as classes mais cultas do Velho e do Novo Mundo, tanto não se deu com as classes mais desfavorecidas, fartas de palavras. É o que nós sempre vimos, não é? Até hoje, nós vemos uma desigualdade. E a pandemia ela ficou muito bem clara. Toda pessoa está padecendo com a pandemia? Não. Toda classe social está afetada com a pandemia? Não. Tem muitas pessoas que a pandemia é apenas um momento difícil pela morte das pessoas. O problema que nós estamos passando é nas classes mais pobres, numa classe média que perdeu o seu poder de compra, numa classe que já padecia muitas dificuldades, aumentou ainda mais. Então não é todos. E aqui quando nós vemos a ideia da infalibilidade papal, como é que uma pessoa que trouxe esse princípio vai poder falar de justiça, honestidade? Mas vem o Papa, outros papas, para tentarem, através de encíclicas, de palavras, de documentos. Só que o povo sofredor, escravizado ou rendido pela circunstância econômica, eles não estavam a fim de palavras, mais promessas, mais discursos bonitos. Eles queriam ações. Eles queriam efetivamente ter a oportunidade de ter mais. Só que nós não conseguimos uma modificação também de hoje para amanhã. Mesmo vendo ainda tanta injustiça e mesmo não concordando com elas. Mas não se acaba com todas elas simplesmente por vermos que elas existem. E aqui é o que nós estamos vendo. Então o socialismo veio com uma ideia muito boa, mas só que muito radical. Como o capitalismo é uma ideia desumana. É o trabalho excessivo, é o ganho, é a importância do ter. Então são dois pensamentos, o capitalismo, o socialismo, que o capitalismo tem coisas muito boas e o socialismo tem coisas muito boas, mas ambas têm coisas que não são boas e são nocivas à vida humana. Só que, em vez de procurarmos extrair dos dois o que se há, houve uma divisão no mundo. Tanto é que muitas pessoas pegaram a chamada Guerra Fria. A divisão, não houve uma guerra propriamente, mas a divisão entre os Estados Unidos, a Rússia.
Então nós percebemos. Há uma ideia do capitalismo, do consumismo, do ter cada vez mais. A outra ideia é de que quem tem que estar forte é o Estado. E as pessoas vão ter uma vida uniforme. Então nós precisamos extrair, não aceitar uma, condenar a outra, não. Mas vermos espiritualmente o que ambas podem nos trazer de interessantes. E quem sabe daí extrairmos o que será amanhã uma terceira via, mais justa, menos agressiva, a nossa própria felicidade. Estamos caminhando para o encerramento do programa Jesus e o Espiritismo e eu gostaria muito de te convidar a conhecer o meu site, andreluizvilar.com. Lá você encontra a minha agenda de palestras, você encontra os meus artigos, você encontra a programação dos programas que eu estou participando ao longo de uma semana. Carinhosamente eu te convido, andreluizvilar.com. Venha conhecer, conheça o site e compartilhe. Uma boa semana a todos e até o próximo programa Jesus e o Espiritismo.